Estamos aqui com o diretor de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter Barbosa, para a gente falar sobre a atual situação do mercado de ônibus urbano, rodoviário, fretamento, fora outros subsegmentos também que existem, e de como vai ser o transporte, como eles estão pesquisando e vendo o transporte para o futuro, e também da questão de preparar para um outro futuro, que é a questão de energias sustentáveis para o transporte de passageiros. Boa tarde, Walter. Tudo bem? Boa tarde, Marcos. É um prazer estar aqui com você. Cumprimentar também a todos que acompanham aí o teu trabalho junto à Transporte Mundial, que nos assistem, né? E também que leem as matérias. É um prazer poder estar com você nesse espaço aí, dividindo informações sobre mobilidade. Certo, vamos começar primeiro do mercado, né? Que os números saíram agora, né? Recente de emplacamentos, né? E a gente vê um resultado positivo, né? Ele está positivo em relação ao quadrimestre do ano passado, que obviamente tem as suas razões, né? A Mercedes teve um desempenho muito bom no ano passado e ficou difícil para repetir o mesmo número, pelo menos até o momento. Né? Como é que você avalia esse esse início de 2021? Bom, vamos lá. Marcos, evidente, né, que o momento é um momento bastante delicado ainda para o segmento de transporte público de passageiros, seja ele rodoviário, urbano. Ainda vivemos um momento pandêmico, se assim podemos dizer. É claro para todo mundo que, à medida que a população estiver vacinada num patamar superior a 50%, boa parte desse mercado vai voltar à normalidade, e a gente vai ter mercados aí pela frente aí muito interessantes, que até então estão represados, né? O segmento, se a gente olhar os números de emplacamentos, né, de janeiro a abril, esses primeiros 4 meses, nós temos 4.472 unidades emplacadas, e dá exatamente 13,8% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Não é nenhum crescimento extraordinário, mas é um crescimento. E isso se deve, basicamente, a 2 segmentos, que são segmentos de escolar e segmentos de fretamento. Para você ter uma ideia, o segmento escolar foram 1.494 unidades emplacadas, que dá um crescimento de 249%. É a primeira vez na história, pelo menos que eu acompanho, onde um mercado de escolar torna-se disparado o maior mercado de ônibus brasileiro. Evidente que isso é pontual, é um momento que o país está vivendo, mas é um fato. Então, o escolar ainda refere-se a compras de 2019, tá? Então, ainda refere-se a aqueles 6.000 ônibus, que 3.000 unidades foram emplacadas no ano passado e 3.000 devem ser emplacadas esse ano. Outro segmento que está muito forte é o fretamento, que também ajudou a empurrar bastante aí o crescimento, foram 641 unidades emplacadas e 120% de crescimento. Tem uma lógica para isso, né? Então, alguns setores na economia vêm apresentando excelente performance, como o setor agro, que envolve agricultura, pecuária, setor de energia. Se você considerar aí uma Vale do Rio Doce, é um dos grupos que mais requisitou veículos de fretamento esse ano, em especial no estado de Minas e também Paraupebas, no Pará.
setores da saúde, então todas as empresas que prestam serviço para indústrias da área da saúde também estão vivendo um momento positivo, tecnologia, enfim, construção, tem vários segmentos que estão performando bem e isso moveu a indústria do fretamento. Além do mais, as empresas que contratam o fretamento ainda têm mantido o distanciamento, então contrata-se um ônibus de 48 lugares, transporta 24 pessoas. Então, esses dois segmentos são os que estão puxando, vamos dizer assim, ou empurrando positivamente o cenário de ônibus. Em contrapartida, os dois grandes segmentos, né, o urbano, que sempre foi o maior historicamente, sempre representou 50% do segmento, teve uma queda de 47% até agora, nos 4 primeiros meses, né? Então foram 1.048 unidades emplacadas e o rodoviário, queda de 54%, que dá 194 unidades emplacadas. E isso eu acho que explica um pouco também, Marcos, a performance da Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz vem mantendo uma excelente participação de mercado nos segmentos de urbano, chegando aí na casa média aí de 70% de participação, isso continua. No fretamento ganhamos participação com 58%, no rodoviário 67% de participação, e aonde está o grande desafio para a Mercedes, que quando você analisa o todo, a gente realmente teve uma queda de participação, né? Hoje nós somos líderes no Brasil, mas com 36%. Se você pegar janeiro a abril, nós estamos com 36%. E por que isso? Pelo alto volume de escolares que teve no Brasil, onde a Mercedes-Benz não está participando. Então... mas existe alguma uma análise, assim, se a gente descontar o escolar, porque realmente analisando ele no bolo, ele distorce. Primeiro que são compras feitas pelo governo em grandes lotes, em concorrências públicas, né? E que não reflete a realidade de 2000 e nem 2020 nem 2021, né? Por exemplo, tirando os escolares, 56 de market share. A gente 56, volta, né? Historicamente, a gente tem patamares aí acima de 48%, acima de 50%, podemos dizer. E a gente veio nos últimos 8 anos com participações acima de 50%. Se você tirar o escolar, hoje, se você tirar esses 1.500 ônibus, nós vamos para 56% de participação de mercado. Com esses ônibus, nós caímos para 36%. Só para você ter uma ideia da importância que foi o caminho da escola nesse primeiro quadrimestre, perante a dificuldade que os demais setores estão enfrentando, né? Então, não tem grandes aquisições de empresas de urbano, de empresas de rodoviário, então o mercado ficou contido basicamente em fretamento, que a gente está muito bem, e escolar, que a Mercedes não ganhou a licitação em 2019, portanto, isso favorece apenas a Volkswagen, a Iveco e um pouco a Agrale também. Essa redução, né, quer dizer, de compra de ônibus em 2020 e que agora também em 2021, isso já alterou a idade média da frota de ônibus urbanos e rodoviários? Sem dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso e represou muito, né? Na verdade, você tem grandes grupos que, obviamente, não preciso citar os nomes, mas assim, tem grandes grupos que comprariam tranquilamente, num ano normal, 800, 700 carros no ano e não comprou nada, né? Então, você tem frotas aí que certamente estão envelhecidas, estão envelhecendo.
E a demanda por esses produtos, assim que tiver mais de 50% da população vacinada, que eu imagino ser acima de setembro desse ano, e para não ter erro, eu diria assim, mais possivelmente 2022, nós vamos ter uma demanda maior, sim, porque vai juntar o pré-buy, né, a pré-compra aí de tecnologia por conta Vai ter o Euro 6, né? do Euro 6, e você tem também uma demanda represada de clientes Pois é, está se dizendo criando uma bolha, né? isso. E como é que vai ficar a questão da produção, se juntando isso, a pré-compra, né, a antecipação de compra por causa do Euro 6, que deve encarecer o ônibus um pouco, e também a necessidade de renovar a frota, né? A Esse é um, indústria estará, né, capacitada para atender uma demanda maior? então, a fábrica, ela é capacitada para isso, a gente praticamente lançamos no ano passado a fábrica 4.0, né, que você conhece bem também. Agora, tudo vai depender, eu quero acreditar, Marcos, que no ano que vem, boa parte da cadeia logística estará, boa parte solucionada. Eu diria que se isso fosse hoje, nós teríamos um grande problema, porque a cadeia logística, ela sofre em função de diferentes fases que cada país está vivendo em relação à pandemia. Então, você consegue uma peça de um determinado país, mas você não consegue de outro. Então, aquela conexão sincronizada que existia num mundo globalizado, hoje a gente não consegue ter nesse período. Nesse período, caminhões está sofrendo muito mais, né? Porque caminhões têm demanda e está vivendo esse momento que você falou aí. Então, caminhões tem capacidade, a fábrica está preparada, mas ela não consegue ter todos os componentes para montar o produto. Você está ouvindo aí as notícias, não é um problema. Pneus também, Pneus é um problema. A parte parte elétrica, componentes elétricos de veículo, parte de chicotes, processadores. Então, tudo isso são componentes que hoje está sendo uma disputa muito grande dentro das indústrias. Então, falta componente, eu acho que praticamente para todas as indústrias, e a ônibus não sofre nesse momento esse problema, dada a baixa demanda de pedidos que hoje tem. Mas eu diria que ano que vem, a fábrica está preparada, mas o problema novamente não é a fábrica, o problema é a cadeia logística que eu espero estar equacionada para o ano que vem. Capacidade de produzir. Esses empresários, né, que compraram ônibus, né, nos últimos meses, nesse período de crise, né, houve alguma mudança de perfil, de modelo de ônibus? Se estão investindo num ônibus mais equipado ou menos equipado para economizar? Aí nós temos duas realidades distintas, né? Porque o urbano tem muito a ver com regulamentação, o rodoviário muito a ver com competição, né? Como é que está o perfil de compra? Tipo de modelo, equipamentos, né? A gente vê hoje que as empresas muito preocupadas com segurança, se elas realmente estão comprando itens de segurança, né? Como é que está esse universo? Bom, varia de segmento para segmento. No caso do fretamento, sim. A Vale do Rio Doce é uma dos grandes grupos que, através de vários prestadores de serviços, vários operadores de ônibus, adquiriu muitos equipamentos com retarder, né, com freio adicional de segurança. É uma empresa que costuma preza bastante aí a questão da segurança. Então, o fretamento tem investido mais.
em veículos com suspensão pneumática, alguns, a grande maioria, eu diria 99%, motores dianteiros, mas com bastante tecnologia. Isso eu tenho visto bastante no fretamento. Já no urbano, a pessoa que está, o empresário que está comprando, ele só está comprando por obrigatoriedade ou para evitar uma penalidade de multa. Então, assim, ele tem que renovar, senão ele paga multa. Então, esse empresário está comprando. A grande maioria não está comprando porque também não está performando bem. Né? No caso do urbano, a gente tem um desafio maior no Brasil, porque o município exige uma frota mínima, por exemplo, de 80%, que é a média que eles exigem, mas você não tem 50% dos passageiros, você tem 55%, às vezes você tem 50%, às vezes você tem 45%, às vezes você tem 40%, dependendo da cidade, e você não pode parar a frota na mesma proporção. Então, a operação passa a ser deficitária. Quando você não tem um subsídio, não tem como sustentar. Então, o empresário vai até o poder público e posterga a renovação. Então, é isso que está acontecendo. Agora, aquele que tem um subsídio, o governo passa a exigir. E aí ele exige a renovação. Nesse caso, o que os empresários estão fazendo? Migrando para veículos, para um mix de produtos menores, para adequar a nova demanda de passageiros. Ah, mas a demanda nova é 50% da população do que se tinha pré-pandemia? Não. Ela vai subir. Todo mundo sabe que vai subir, mas não será mais 100%. Então, vai ter uma demanda menor de passageiros tanto para urbano quanto para rodoviária. E o que os empresários estão fazendo, esses que estão renovando? Eles estão migrando parte da frota para veículos de menor capacidade para adequar ao que eles entendem que vai acontecer daqui para frente. Vai ter uma diminuição no número de passageiros, então o cara que só comprava 17 toneladas, ele está comprando uma parte de 17, uma parte de 15 e também uma parte de 9 toneladas. Então, eles estão fazendo alguns mix. Aquele que comprava só articulado, agora também está interessado no nosso carro super padrão, né, que é o carro de 14 metros, e assim por diante. Então, na verdade, vai ter uma mudança de mix de produto. Vai continuar existindo articulado, super articulado e todos os demais modelos, mas agora vai ter mais um mix de produtos, mais ou menos nesse caminho. E o segmento que agora está essa guerra guerra no sentido de conquistar os passageiros, do segmento rodoviário convencional e dos aplicativos, né? Que oferece, além de uma tarifa menor, a gente observa que são ônibus melhores, né, mais novos e mais equipados, né? Qual é a visão do futuro para esse segmento de turismo ou de rodoviário interestadual? Eu vejo da seguinte forma, né? Esse segmento hoje sofre também, tão quanto o urbano, em termos de passageiros até mais, né? Teve uma queda ainda maior, né? Hoje o segmento trabalha com 35% a 40% do número de passageiros que tinha antes da pandemia. Os números é um fato, né? Os números são fatos, né? A gente coloca aqui 194 unidades emplacadas, é muito pouco. Então, você pode imaginar que o segmento de rodoviário praticamente estagnou, né, nesses 4 primeiros meses. Teve uma única aquisição do grupo JCA, né, que foi aproximadamente 270 ônibus. 270 ônibus, mas que ainda vão ser, vamos dizer assim,
entregues aí ao longo do ano, mas eu vejo da seguinte forma, os aplicativos vieram para somar, eles não vieram para atrapalhar. Isso é uma tecnologia que agrada muito a população, facilita a população, a vida da população, como você mesmo mencionou. Você consegue ter um transporte mais rápido, mais eficiente. E as empresas todas do segmento rodoviário estão se preparando, cada um com a sua própria iniciativa, uns estão criando essa própria... O grupo JCA mesmo já criou, né? Já criou. A única coisa que a gente, vamos dizer assim, luta junto, é que seja utilizado esses aplicativos de uma forma correta. Quando eu falo correta, é regulamentada, com os mesmos critérios que tem uma empresa de ônibus, que é aprovada pela NTT, pela ABRAT e tudo mais, associação. O que eu quero dizer assim, se você tem todos os critérios de exigência e segurança, de treinamento de motorista, de qualificação de motorista, de quantidade de opcionais de segurança no ônibus, todo o programa de segurança que hoje é feito, exigido das empresas de ônibus, assim como impostos, se isso também for utilizado da mesma forma para esses aplicativos, eu não vejo nenhum problema, né? Eu acho uma concorrência saudável e que só vem agregar para o sistema. A mesma coisa, se você usar um aplicativo sob demanda numa operação urbana para tirar uma linha deficitária, esse é o propósito do aplicativo, Marcos. Esse é o propósito. Então, eu pego lá uma linha deficitária que o ônibus roda vazio quase que o dia inteiro, no final do mês aquela linha dá prejuízo. Por que eu não faço um transporte sob demanda ali? Eu tiro esse ônibus, coloco ou uma van ou um micro-ônibus e pego esses passageiros em casa, ou próximo. Por que eu não faço isso? Só que aí eu teria que dar essa possibilidade para quem tem o contrato de concessão. E não chegar, por exemplo, para o Zezinho da esquina ali, agora decidiu fazer operação de urbana. Então ele compra um micro-ônibus e vai fazer operação sob demanda em quem tem um contrato de concessão. Então, são só essas questões que eu acho que não estão resolvidas no Brasil ainda, né? Mas eu não estou dizendo... É interessante isso, porque, na verdade, o Uber meio que tá isso, porque, às vezes, por exemplo, 4 pessoas numa comunidade compartilham o custo do Uber, que sai competitivo com o ônibus, né? Então, se as empresas e os órgãos que regulamentam não andarem rápido com isso, alguém vai fazer, né, esse tipo de transporte. Mas é isso que eu estou falando. No urbano, isso está mais mapeado, está um pouco mais difícil de entrar qualquer pessoa, né? Eu acho que precisa entrar pessoas qualificadas, que têm competência, que têm conhecimento, não é qualquer um entrar e fazer o transporte urbano. Rodoviário é a mesma coisa, só que no rodoviário está um pouco mais difícil de segurar isso, porque houve a desregulamentação das linhas há um tempo atrás. E aí isso gerou aquilo que eu acabei de falar para você. O aplicativo, ele tem que ser utilizado, a tecnologia, para o bem maior. O bem maior, o que é? Não é eu comprar um ônibus top de linha, com maior conforto do mundo, e cobrar metade do preço da tarifa e levar você para os lugares. Não funciona assim, né? Você tem que ter uma pessoa, uma qualificação dessa empresa, um contrato.
eles têm que ter um programa e uma fiscalização para que o transporte seja seguro e sustentável, só isso. Eu não tenho nada contra uma empresa A, B ou C, mas, de novo, eu prezo o uso do aplicativo, sim, mas para as empresas que hoje têm um contrato ou que tem uma linha já onde ela opera, para melhorar o trabalho. Né? A JCA ela tem conseguido oferecer passagens mais barato do que o da Bozer, por experiência própria, né? Agora, pegando um outro assunto, né, para não ficar muito longo a entrevista, vamos pegar olhando mais um pouco para o futuro, né? A gente sabe das soluções que a Mercedes-Benz tem para eletromobilidade na Europa, e a gente vê, não só no Brasil, como no Chile, a Colômbia já também, um crescimento de projetos para o transporte com ônibus elétrico, né? Como apresentado recentemente o BRT, que vai ter entre São Paulo e as cidades do ABC, São José dos Campos, e várias prefeituras país afora já estão, nem que seja 2, 3 unidades de ônibus elétricos, já estão comprando e sinalizando que o futuro vai ser isso, né? Como é que é a visão da Mercedes-Benz do Brasil para a questão da eletromobilidade urbana? A Mercedes acredita também, Marcos, que é um caminho sem volta. Né? Então, a eletrificação é uma tecnologia que veio para ficar. Lógico que cada país tem a sua maturidade, e a velocidade com que isso vai acontecer é diferente de país para país. Eu acho que na Europa, por exemplo, existe um interesse muito grande por parte do governo de investir em infraestrutura nos principais pontos de abastecimento, de carga. Isso vale para caminhões, vale para ônibus, vale para automóveis. Então, a cidade se prepara para a eletrificação numa velocidade mais rápida. No Brasil, vai acontecer eletrificação? Sem sombra de dúvida, vai. Mas numa velocidade um pouco diferente. Né? Então, o primeiro município que exige veículos elétricos é o município de São Paulo. Essa lei que exige 50% de redução de CO2 até 2027 e 100% de redução de 100% de CO2 em 2037, ela ainda está em discussão e pode sofrer algum tipo de alteração. Mas, independente da alteração, a partir do ano que vem, você já vai perceber que começam a entrar ônibus elétricos, mais ônibus elétricos, no município de São Paulo. E, de novo, como é que isso espalha para o Brasil? A partir do momento que o município consegue entender a diferença de uma tarifa técnica e uma tarifa pública. É aquilo que a gente também já falou várias vezes. A tarifa técnica é uma relação entre a empresa de ônibus e o poder público. É o quanto o poder público está disposto a pagar para ter uma determinada tecnologia ou qualidade de serviço. E tarifa pública é quanto a população pode pagar. Então, a população pode pagar R$ 4, R$ 3, R$ 2. Essa diferença entre a técnica e a pública tem que ser suportado pelo governo. Não tem outra pessoa que vai pagar por isso. Então, quando houver esse entendimento, eu acho que fica mais fácil implementar o elétrico. Enquanto isso não houver, vai levar mais tempo. O elétrico, no Brasil,
entre 5 a 10% da frota, da renovação, é algo bastante factível. Agora, exigir 100% de ônibus elétrico a partir de 2023, 2024, ou 100% da renovação, não viabiliza. Não viabiliza por quê? Não é pela questão da tecnologia. A tecnologia existe. Você mesmo mencionou, a Mercedes está pronta, tem produto lá, pode trazer para cá a qualquer momento. Então, a tecnologia existe. Mas o que não existe ainda? Não existe o financiamento dessa operação toda. Né? Não esqueça que um ônibus elétrico aí custa, arredondando, 2 milhões de reais, enquanto um de mesmo porte a diesel, 500. Então, 500 mil reais. Então, ele é 4 vezes, de 3 a 4 vezes mais caro. Então, você precisa um aporte de capital muito grande, porque não é só o ônibus. Fora isso, você tem que financiar os carregadores. Cada carregador é quase o preço de um micro-ônibus. Aí você tem também que financiar a infraestrutura, dentro da garagem e fora da garagem. Mas e o Chile? O Chile funcionou muito bem. Por quê? Porque lá, 2 empresas grandes fornecedoras de energia conseguiram financiar toda a operação, mas tiveram uma contrapartida, garantias muito interessantes, que aqui acho um pouco mais desafiador conseguir. Então tem algumas diferenças de questões estratégicas e também políticas do nosso país. Então eu acho assim, respondendo mais uma vez e reforçando aqui, é um caminho sem volta. Cada vez mais vai aumentar o número de elétricos. A Mercedes acredita no elétrico, ela está se preparando para todo o portfólio. Quando eu falo portfólio, caminhões, vans, automóveis, ônibus. Então, a gente vai ter essa oferta de produtos, sim, mas vale ressaltar que o diesel ainda vai perdurar por uma eternidade de tempo ainda. Isso é bom você entender. Exatamente, aproveitando isso que está dentro... E está dentro da nossa realidade por enquanto, pelo menos nos próximos anos. Ano que vem já começa o Euro 6 para produtos novos, né? E 2023 para os produtos existentes. Como é que está essa preparação pela Mercedes no Brasil? Bom, até onde eu sei, só no México, ano que vem, é Euro 6. Ano que vem, aqui no Brasil, ainda é Euro 5. Não, o P8 começa em 2022 para produtos, para lançamentos, e 2023 para os produtos já em produção. P8. Sim. Tá, entendi. Não, você diz de novos lançamentos, né? Ou a preparação, porque uma das coisas que os especialistas falam, que um ônibus, por exemplo, que roda numa cidade mais poluída, como São Paulo, um Euro 6, o ar que entra no motor sai até mais limpo, em função de usar 2 filtros, né? O SR e o ERG. EGR. Mas E vocês já estão trabalhando para lançar os modelos Euro 6? Sim, na verdade a gente tem toda a tecnologia já, vamos dizer assim, desenvolvida. O ano que vem, a nossa estratégia permanece comercializar veículos Euro 5, ainda no Brasil. México é lei Euro 6, mas no Brasil Euro 5, e não havendo nenhuma alteração na lei,
2023, a partir do dia 1º de janeiro, tem que comercializar veículos Euro 6. Mas esse ano, o que eu quero te dizer é o seguinte, os empresários que comprarem não vão comprar o Euro 6. Por mais que você tenha disponibilidade, eles não vão comprar. Porque é mais caro e não vai ter interesse. Eles vão ter interesse no Euro 5 até onde der. Certo, até mesmo que eu imagino que o custo de manutenção também de um Euro 6 será maior, né? Você tem mais componentes, entendeu? Aí depende da estratégia de cada montadora, né? Eu ainda não posso revelar para você, mas isso depende muito da estratégia de cada companhia, como vai construir o seu Euro 6. Você mencionou EGR mais SCR, né? Mas, que é o mais utilizado, né? A principal solução utilizada na Europa. Isso, mas tem outras possibilidades que não necessariamente tornam o veículo mais complexo. Então, eu diria assim, do ponto de vista de manutenção, eu não afirmaria para você que vai aumentar o custo de manutenção. Certo. Mas eu diria para você que o custo dos componentes... Para não assustar o pessoal. Não, é que o custo dos componentes catalisadores necessários para o Euro 6, ele realmente é mais caro. Então, por isso, tem aí um aumento de custo também nos veículos, né? No veículo para aquisição, né? Para aquisição, mas não... Tem algumas... Certo. Para a gente já encerrar a entrevista, tem algum assunto, alguma coisa que você queria para a gente finalizar, colocar, que não perguntei, né? Perspectiva para encerrar esse ano. Já que você já falou um pouco, né, que aumenta após 50% da população vacinada, né? Você fez aí uma abrangência aí em quase praticamente todo o mercado de ônibus. Eu diria assim, para esse ano, a gente tinha previsto 15% de crescimento, ou seja, 13.700 no ano passado, deve ter algo em torno de 15.500 unidades, a gente imagina, entre 15.500 e 16.000 até o final do ano. Acho que daqui para frente, principalmente segundo semestre, deve melhorar o volume de ônibus. Para a Mercedes também acredito que vai melhorar cada vez mais, porque a tendência é reduzir agora o volume de escolares, que já estão chegando mais para o final do programa. Deve haver uma nova licitação, mas essa licitação não prevê compra ainda para esse ano. Aí já deve ser para o ano que vem, e ano que vem é um ano curto para a licitação, porque é um ano de eleição, você não pode entregar veículo depois de julho. E também acho que essa licitação nova de escolar já deveria prever Euro 6, porque até sair essa licitação, até entrar os pedidos, não vai dar tempo de entregar nada. Então já deveriam pensar no Euro 6, fazer uma licitação já específica para Euro 6, para poder fornecer para frente. Certo, e teremos novidades, lançamentos, novas tecnologias? Ah, sim, mas aí tem que ser assunto para um pouquinho mais para frente, senão o Guilherme me demite. Tá, joia, Walter, muito obrigado aí pela entrevista. Né, obrigado a você, Marcos. E vamos continuar aí com a resiliência de sempre para poder trabalhar aqui no Brasil com esse mercado, com essas variações, né? Temos que ter paciência, resiliência, né, um pouquinho, e óbvio, né, entender um pouquinho o que está acontecendo, não é só no Brasil, é no mundo, não ficar atento
só notícia ruim, porque isso faz parte, mas vamos ficar atento que as coisas vão caminhar melhor no segundo semestre. Eu não tenho dúvida, e nós vamos voltar ao nosso mercado aí que a gente sempre teve, ou próximo disso. Tá bom? E muito obrigado.